E nós paramos aqui basicamente, né, em relação a outro slide. Até caminhamos mais um pouquinho, mas aqui está uma questão intrigante que foi escrita aí pelo Eliyahu M. Goldratt em 2008, quando ele escreveu sobre os ombros de gigantes. É um artigo que ele escreveu baseado no que ele estava enxergando quando ele se debruçou, quando ele teve o apoio e a maestria do Henry Ford e do Taiichi Ohno, que foram aí precursores de algumas iniciativas que alavancaram realmente a gestão da produção. E uma coisa que o Goldratt coloca nesse artigo é porque, embora todo o sucesso que a Toyota obteve com o sistema desenvolvido pelo Taiichi Ohno, porque menos de 20% das empresas no Japão realmente conseguiram abordar ou conseguiram adotar o sistema Toyota de produção. Então, é uma questão realmente que chama muito atenção, né? Porque, embora tanto sucesso, onde em todos os momentos, né, em todas as esquinas, nós ouvimos falar muito bem do resultado que a Toyota teve, porque não temos, né, 2008 foi o artigo, eu realmente não sei como estão nos dias de hoje, mas não deve ter mudado muito essa estatística, porque apenas não mais do que 20% das empresas no Japão pegaram realmente carona no sistema Toyota de produção, já que a Toyota realmente abriu as portas para que as pessoas e as empresas pudessem fazer qualquer tipo de consulta. E ele discorre dizendo o seguinte: elas não conseguiram implementar, não foi porque eles não tentaram implementar. Muitas empresas no Japão fizeram grandes esforços tentando implementar o Lean, mas elas falharam. Uma delas foi a Hitachi Tool Engineering, uma empresa estritamente japonesa. O fracasso em implementar o Lean não pode ser explicado por falta de esforços. Esta empresa, por exemplo, a Hitachi, tentou repetidamente implementar o Lean, mas a deterioração do desempenho da produção os forçou a retornar aos modos mais tradicionais de produção. Então está aí um exemplo que uma empresa puramente japonesa como a Hitachi, embora tenha investido grandes esforços, não conseguiu aí tendo que retornar aos modelos tradicionais de produção. E ele continua, né? Existe uma explicação evidente para o fracasso dessas empresas em implementar o Lean. Uma explicação evidente para qualquer observador objetivo de uma empresa como a Hitachi Tool Engineering. O insucesso é devido a uma diferença fundamental nos ambientes de produção. Quando Taiichi Ohno desenvolveu o sistema Toyota de produção, ele não o fez como algo abstrato, ele o desenvolveu para a sua empresa, ou seja, quando o Taiichi Ohno desenvolveu o sistema Toyota de produção, ele não fez alguma coisa pensando que todo modelo de negócio poderia implementar aquilo. É lógico que tem aí ferramentas de um poder inquestionável, né? Mas algumas particularidades, quando o Taiichi Ohno desenvolveu o sistema Toyota de produção, foi em função de como ele desenhou o negócio dele. Era de se esperar que a poderosa aplicação de Ohno, que Ohno havia desenvolvido, não funcionaria em ambientes de produção fundamentalmente diferentes, ou seja, ambientes de produção, modelos de negócio que têm alta variabilidade, é mais trabalhoso. Tende o Lean não dar certo quando você tem um ambiente de muita variabilidade. E basicamente esse modelo da Toyota é um modelo que não tem tanta variabilidade. E mesmo assim eles fizeram aí melhorias de flexibilidade incrível ao longo aí de mais de 40 anos. Portanto, pessoal, embora o Lean seja algo fantástico, embora o sistema Toyota de produção ele trouxe aí avanços incríveis e modelos que muitas empresas aí muitas vezes parcialmente ou segmentalmente ou de forma segmentada adota, ela tem algumas limitações para alguns ambientes de negócio e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos slides. Portanto, quais são alguns cuidados necessários para quem adota o Lean
ou quem tenta aí adotar o sistema TOTA de produção, principalmente quando ataca o principal desperdício dos 8, que é a superprodução. Acontece o seguinte, pessoal, os sistemas normais de gestão da produção, como existe muita superprodução, existe muito work in process, acontece que quando eu tenho muito work in process, muitas peças no processo, ou mesmo no produto acabado, a analogia é como se eu tivesse aí o nível muito alto do nível do mar, né? Ou seja, como o meu nível de inventário ele é muito alto, como principalmente o work in process ele é muito alto, faz com que esse nível de inventário muito alto ele dê uma falsa proteção, porque ele encobre uma série de problemas, uma série de desperdícios que eu tenho no processo. Ele encobre muitas vezes um tempo de setup muito alto, ele encobre muitas vezes a falta de material, ele encobre muitas vezes a falta de um operador, ele encobre muitas vezes a manutenção mecânica de algumas áreas. Ou seja, quando eu tenho muito inventário, que seria o nível dessa água aqui do mar, ele encobre uma série de desperdícios. Agora, quando eu, de uma forma não muito planejada, eu começo a reduzir rapidamente esse inventário, eu faço com que todos esses problemas sejam revelados. Então, de certa forma, eu fiquei desprotegido. Então, qualquer tipo de problema que não foi devidamente eliminado na sua causa raiz, como agora eu tenho menos inventário, eu passo a ter um problema. Então, isso aqui eu passei na pele por volta aí entre a década de 90 e a década de 2000, quando nós saímos de um processo estritamente manual, onde existia uma grande quantidade de inventário no processo, e passamos aí em peças com fluxo contínuo. E quando nós iniciamos o processo de manufatura com fluxo contínuo, a gente começou a ter muita parada de linha, principalmente em relação a problemas de manutenção. Então tá aí um cuidado que nós temos que ter, pessoal. A gente não pode ter uma quantidade muito alta de inventário, que é prejudicial, principalmente porque aumenta o lead time, mas uma quantidade muito baixa também é ruim. Então é necessário que a gente tenha um equilíbrio no processo de transição entre um modelo tradicional e um modelo mais enxuto de produção.